Hoje nós vamos usar esse tempo que nós temos com vocês, como vocês já sabem, para falarmos um pouco do propósito do nosso encontro, que é falar sobre as doenças mais importantes dos olhos. E aqui eu faço alguns comentários. É claro que se nós fôssemos falar de cada doença em si, só cada doença do olho, até por ser o órgão tão importante que é, talvez merecesse uma palestra especial. Mas a nossa ideia hoje é fazer como o filme institucional fez. Fazer um voo sobre as várias histórias e possibilidades e doenças oftalmológicas. E aí depois ficar à disposição de vocês para perguntas específicas que vocês possam ter sobre esta ou aquela doença. E aí vamos começar a falar, então, quais são as doenças mais comuns que atacam o olho. Das mais comuns, claro que vocês já ouviram falar mais de conjuntivite do que ordéolo e calásio, mas vocês já ouviram falar em tersol. O tersol, o nome elegante do tersol, o nome técnico do tersol, é o ordéolo. E você quer ver outra coisa que vocês já ouviram falar e que vocês não sabem? É do calásio. O que acontece? O tersol incha, dói, faz um ponto de pus e drena. Ou ele fica quente, incha, esfria, e aí fica uma bolinha. Ah, eu tenho uma bolinha aqui, eu tenho uma bolinha aqui. Que não está mais quente e não está mais inflamada. Essa é a doença chamada de calásio, ou seja, é a alteração chamada calásio. A gente poderia dizer que é um irmãozinho mais calmo do tersol. Então, são duas doenças que vocês já ouviram falar. E a blefarite é outra que vocês também já ouviram falar. É a pessoa que diz assim, eu tenho caspinha nos cílios. Ou é uma criança, ou é um adulto, ou enfim. Eu não tinha ouvido falar em blefarite, mas caspinha nos cílios eu já tinha ouvido falar. É a blefarite. A conjuntivite é mais comum, porque a conjuntivite, naqueles slides anteriores, é uma pelinha branca que recobre, é uma pelinha transparente que recobre o branco do olho. Essa pelinha contém vasos, vocês conseguem até ver vasinhos aqui. Mas se alguém tiver com conjuntivite ou se der uma enchidinha de cara, aí vocês vão ver bastante vasinho vermelho aí, bem visível mesmo. Por quê? Porque esta conjuntiva, que é exatamente este tecido transparente e que tem os vasinhos, ela pode ficar irritada por uma série de causas, e por isso a gente ouve falar mais em conjuntivite. Então, veja. As conjuntivites podem ter uma origem física, eu vou dizer o que é isso, química, alérgica, bacteriana e viral. Então, é assim. Se você fica muito tempo ao sol, ou se você fica muito tempo com um vento batendo no seu olho, você sabe que o olho vai ficar irritado. Começa a arder, quando você olha no espelho, está vermelho. Não, está vermelho. Então, os vasos da conjuntiva é que estão irritados, incham de sangue para tentar defender o organismo, eles não sabem do quê, e é por causa ou da luz do sol, ou, eventualmente, do frio. Quem já esteve numa situação de neve, etc., durante algum tempo, percebe que o olho começa a ficar irritado também. Essa irritação pode ser química. A mais conhecida são as águas da piscina e do mar. A piscina que está mais clorada ou a água salgada do mar. Se você tenta nadar no mar com os olhos abertos, você sabe que você vai sair da água com o olho vermelhão. Uma pitangona aí, né? Quando você sai da água. E também da piscina. Você tem, além da piscina e do mar, você tem aqueles casos acidentais chatos. Você vai abrir o detergente e espirra no olho. Você tem um caso químico comuníssimo que todo mundo já passou.
Você está lavando a cabeça e entra sabão no olho. Pronto. Irritou quimicamente a conjuntiva, que vai ficar vermelhinha. Agora, você pode ter também opa alérgica. O que é isto? E acho que todos sabem o que é que eu vou falar. Você entra num ambiente que passaram uma gasolina, um Varsol, ou um ambiente de tinta nova, e você... Primeiro que você já começa a sentir a respiração meio estranha, e o olho começa a arder. Ou você está dirigindo o seu automóvel numa estrada, numa época de primavera, e o excesso de pólen no ar pode provocar a coceira, e você percebe que o olho começa a coçar. E você pode ter um ataque... Oh, meu Deus! Você pode ter um ataque de bactérias e de vírus. Assim como você pode ter uma garganta que está ruinzinha e vem um catarrinho, você pode ter também uma infecção bacteriana que vai te deixar com secreção amarela no olho. Você acorda um belo dia e fala, nossa, que coisa horrível, meu olho está grudado. Quando você tenta desgrudar, você vê lá que está com uma secreção amarela. Em geral, por bactérias, porque os vírus que te dão a gripe, por exemplo, eles não costumam dar secreção. Eles costumam dar uma ardência muito grande no olho. Agora, uma conjuntiva que está atacada por um vírus, olha aqui, eu vou fazer uma comparação, vocês vão lembrar e vão ver que tem lógica. O camarada pode ter uma gripe que não passa, e aí ele arranja uma pneumonia. Você pode ter uma conjuntivite a vírus que não passa, e ali se instala uma bactéria. E aí sim você tem, embora na origem uma conjuntivite viral, você pode ter uma infecção bacteriana secundária e que aí sim vai te provocar a secreção ocular. Muito bem. De novo, nas pálpebras, para a gente lembrar, você tem a blefarite, que são as tais caspinhas que ficam nos cílios, por uma série de causas, especialmente por excesso de secreção que essas glândulazinhas pequenas que estão aqui na borda da pálpebra produzem, secam e acabam formando a tal da caspinha. Vocês têm o ordeulo, tá certo? Que é o tal do terçol, e vocês têm o calásio, que nós falamos é o irmãozinho mais manso do terçol. Veja, isto aqui é um ordeulo, está inflamado, vermelho, grandão. Porque entupiu uma glândulazinha, entupiu a boquinha da glândula, ela continua produzindo secreção. Como a boquinha está entupida, ela vai inchando. É melhor que você pegasse um balão de gás, fosse assoprando, ele ia crescendo. Se, com aquela pressão que vai lá dentro da glândula, o conteúdo faz pressão e elimina a rolha, a coisa que está dentro drena. Então é muito comum alguém dizer assim, nossa, eu estava com um terçol, quando furou, quando veio a furo, saiu um monte de meleca lá de dentro. Na verdade, não era só a pus que saiu a pus e a gordura que ficou acumulada lá, durante esse tempo todo. Bom, se drenou, limpou, acabou, a glândula continua funcionando bonitinha, produz gordura, o olho desliza sobre o olho por causa dessa graxinha, né, para não arranhar o olho. E, de repente, esfria o processo inflamatório. As bactérias, mesmo com a boquinha tapada e com a bolinha do terçol feita, o processo inflamatório em si diminui. As bactérias se suicidam, né? Falam, pô, não vou conseguir sair daqui, então vou morrer. Morre. Acabou o processo inflamatório, mas a boquinha continuou fechada e a gordura ficou ali acumulada. É a tal bolinha que você palpa e que, de repente, pode ser uma bola grande até. Agora,
já que eu falei da doença, vamos dar uma passada sobre como é que trata. Antibióticos, se for bactéria. Anti-inflamatório, se estiver vermelho ou doendo, ou quente. Compressas, calor ou frio, dependendo. No processo agudo, quando está aquele terçol que está incomodando, que está doendo, a compressa fria, como qualquer lugar que você bate, você bota uma compressa fria, um pouco de gelo, melhora a inflamação. E, na verdade, uma compressa mais quentinha, mais morninha, se você está pensando na possibilidade de que com o calor você possa dilatar a boca da glândula e aí a melequeira lá dentro sair. Perigo. Perigo. Nós falamos até aqui que o olho pode ficar vermelho por várias causas. Aí, alguém ouviu a comadre, ouviu a tia véia, ouviu não sei quem lá, que fala assim, ó, tem um colírio que pingou, maravilha, fica branquinho na mesma hora. E você pinga, nossa, que bom, ficou branquinho, acabou, não está me incomodando mais. Aí você passa a usar por conta e passa a receitar por conta mesmo, porque eu sei que vocês fazem a mesma coisa que também fazem lá em casa. Achou que é bom, passa por outro. Eu peguei até minha avó já receitando colírio para não sei quem numa festa. Eu falei, boi, até você está receitando remédio aqui nessa casa. Não, escambau, estava receitando colírio lá para outra vizinha. Bom, a cortisona, então, é uma maravilha. Você pinga, o olho fica branquinho. O vasoconstritor, que são aqueles colírinhos azul e tal, nossa, que maravilha, você pinga, fica branquinho. Então é o seguinte, você imagine que eu atendo um jovem de 20 anos de idade, que me diz assim, doutor, o senhor sabe que eu estou achando que eu perdi muito a visão, porque este olho não está enxergando, mas quando eu tento olhar com o outro, doutor, parece que apagaram a luz. Bom, este jovem era um baladeiro, ou seja, 5 dias por semana ele ia para a baladinha. Sexta, sábado e domingo, com certeza, e mais 2 vezes no meio de semana. Bom, e tinha que trabalhar no dia seguinte. E o ambiente de fumaça. Para não dizer outras fumaças, vamos dizer que fosse uma fumaça só de cigarro normal. Aí, o que ele fazia de manhã? Chegava em casa, dormia 2 horas, tomava um banho, botava uma bequinha e o olho estava com aquela cara, né? Aí ele descobriu, indicado por alguém, o santo remédio. Colírio, olhinho branco. Quando no meio da manhã, fim da manhã, começava a ficar vermelho, ele... Só que eram bombas. Por quê? Esse que ele usava era um colírio que se usava aí na praça até pouco tempo, que tinha não só cortisona, como também vasoconstritor, cujo uso a longo prazo aumenta a pressão do olho e causa o chamado glaucoma e causa cegueira, como a gente vai ver mais adiante. E este cara, de 20 anos de idade, estava cego de um olho, cego, fecha o olho aí, pronto, ele estava assim, cego, não via nada, zero. E o outro olho, graças a Deus, ele tinha bastante, tinha 20% de visão. Sem volta. Sem volta. Não tem transplante de olho, de retina e de nervo óptico. Cego, aos 20 anos de idade. Então, aí a história do perigo. Olho vermelho, água boricada, medicamentos vencidos. A água boricada é outra coisa que nós aprendemos desde pequenininho, né? Ah, eu ponho uma água boricada. Não, a água boricada é feita de ácido bórico. Então, na maior parte das vezes, como é muito diluído, ela não faz mal. Também não faz nenhum bem. Se você quiser usar, usa água de filtro, água de beber. Ou 1.500 produtos de lágrima artificial que tem hoje na praça e que o farmacêutico pode te dizer, e vocês, insisto, anotem e façam isso. Farmacêutico,
Você tem certeza que não tem nem cortisona, nem vasoconstritor aí. Então tá bom. Esse vocês podem usar à vontade. Pode tomar até na caipirinha junto, pingar, tudo bem, não tem problema. Agora, doutor, então também o senhor está falando um monte de coisa, mas o senhor não deu o caminho das pedras para mim. Como é que eu sei se eu vou pingar um ou outro? Sabe sim. Vocês têm direito aí ao corpo clínico, vocês vêm aqui e perguntam para o médico. Quem não tem, vai no SUS. Porque cobrar da gente, ele sabe. Bem cobrado. Então vai bater na porta do pronto-socorro, do posto de saúde e trata de ver um médico lá que te diga o que você pode usar. Porque a pilantragem aí para roubar e atender mal, eles sabem tudo. Então, quem sabe eles podem indicar um colírio também. Nas conjuntivites físicas, químicas, alérgicas, bacterianas e virais, olho vermelho é aquele vermelho do farol de trânsito, é sinal de perigo, não atravessa não. Não atravessa não. Está vermelho, procura o oftalmologista. Tem aquela historinha que também em oftalmologia existe, e acho que os farmacêuticos também aprenderam, e a gente até fala aqui nas palestras, ou eventualmente em rádio, em televisão, quando a gente tem oportunidade. Quer dizer o seguinte, você sabe, 5 horas da tarde, você está com aquele olho vermelho, quando eu vou procurar médico amanhã cedo, pô. Bom, mas eu vou na farmácia aqui do lado, vou comprar uma lagriminha. Faz uma compressinha de água fria do bebedouro de água de casa, faz a compressinha fria e pinga uma gotinha da lágrima artificial, que não tem nem cortisona, nem vasoconstritor. Aí vem aquela frase séria, né? Se os seus sintomas não melhorarem, procure o médico. E é bem isso mesmo. Porque não adianta ser mais realista que o gay. O que você vai fazer 8 horas da noite se o teu olho te incomodar? A primeira coisa que você vai fazer é se virar com o que você possa. Então se vira com água gelada. Não é água boricada, não é soro fisiológico, é água de beber. Água de beber, água do filtro. Faz a compressinha fria, tiver lá um colherinho de lágrima, que a gente recomenda que todos nós usemos, morando nessa cidade, com esta poluição que nós temos, com a secura que agora ficou moda em São Paulo, eu não sei agora, que também agora ainda não para de chover, mas normalmente a cidade tem estado muito seca, é colírio de lágrima. Colírio, não obstante na bula, sempre vem escrito, pingue 2 gotas 3 vezes por dia. Não pinga 2 gotas que uma vai fora. Isso é coisa do fabricante para poder vocês gastarem o colírio na metade do tempo, entendeu? No olho só cabe uma gota. Então pinga uma gotinha em cada olho. Se não quiser se autotorturar, porque a gota vai cair no olho, põe a cabeça bem para trás, fecha o olho. Nesse cantinho forma um laguinho, né? Você pinga aqui no cantinho, depois você pisca e o colírio vai dentro do olho, você não precisa sofrer de ver a gota vindo na... Bom... A gente falou, logo no comecinho da conversa, que uma das coisas que deixa o olho vermelho é o tal do sol. Ficar muito tempo no sol, na praia, ou quem tem o privilégio de poder ir numa paisagem de neve, tão bonito, aquilo, coisa linda, que emoção, e fica tomando aquele raio que bate na neve e vem direto no olho. Se me chamar de terrorista, nós vamos ter que brigar, mas... claro. Mas é isso, eu tenho que defender os olhos de vocês. Então é assim. Veja o que acontece com os raios do sol. A radiação solar, quando vem aqui para a Terra, ela, na verdade, tem 3 tipos de radiação. Uma das radiações é a chamada luz visível. Então, quando ela bate em alguns objetos, ela reflete a cor que aquele material permite. Então você vê uma cadeira azul, um chão marrom, um outro chão bege clarinho. Isto é porque é a energia que, ao encontrar superfícies, nos dá a sensação de cor. Mas vocês já viram alguma vez, em algum gráfico, um eletrocardiograma, ou várias vezes na televisão, que algumas energias se transformam em ondas, né?
É a onda do rádio, a onda do televisão, a onda do ecrã do eletrocardiograma, que tem uma forminha bonitinha. Toda a energia do Sol chega na Terra sob a forma de ondas. Umas ondas bem largas, umas ondas médias, que são as da visível, e umas ondas de baixa frequência, bem pequenininha, bem rapidinha, que são chamadas, então, de luz ultravioleta, luz visível e raios infravermelhos. O que interessa disto para nós na prática é o seguinte: o infravermelho e a luz ultravioleta nós não vemos. A luz infravermelha, apesar da gente não ver, a gente sente. É a energia do micro-ondas, ou é a energia do calor que nós sentimos quando nós saímos no sol, ou nos dias de verão, até mesmo em casa. O calor é a característica do infravermelho. Então, de certa maneira, a gente se protege. Eu vou sair no sol, mas eu vou sair com uma sombrinha, ou eu vou ficar embaixo do guarda-sol na praia, ou eu vou passar protetor solar para não me queimar. Porque está muito quente o sol, não é o que nós falamos? Tá legal. Eis aqui o inimigo. Este safado aqui não tem cor, não tem cheiro, não tem temperatura. Você não sente. Você não sente. Então não tem problema nenhum. É aí que mora o perigo. Este sem vergonha é o que produz os cânceres e 3 doenças oftalmológicas que vocês conhecem. Aqui é o Luxemburgo, não parece o Luxemburgo? O Romário. Geralmente dá em esportista mesmo. Que algumas pessoas chamam de catarata. Isso não é catarata, isso chama pterígio. A palavra ptérigon em grego significa asa. Olha, ele parece mesmo uma asinha, tá vendo? É uma degeneração da conjuntiva. Aquela branquinha, bonitinha, que tem os vasos dentro, ó. Olha como aqui ela está toda azaradinha. Ela sofreu uma degeneração por conta da influência do ultravioleta. Tá? Que não é a pior degeneração que ele provoca. Ele provoca a segunda, agora sim, catarata. Veja, atrás da menina do olho, nós temos a lente chamada cristalino. E eu falei de envelhecimento do olho. E que eu ia falar para vocês como é que o cristalino envelhece. Esta aqui é a fase mais dramática da catarata, ou seja, o cristalino ficou totalmente opaco, marmóreo. Não é o mais comum. O mais comum, e hoje eu já sou vítima, é o cristalino deixa de ser incolor e começa a funcionar como um filtro amarelo amarronzado. Nós todos da cabeça branca, se não temos uma catarata opaca, pelo menos nós sabemos que para ler bem mesmo é melhor embaixo da luz. Por quê? Porque nós temos um óculos escuro dentro do olho. Nós temos uma lente que foi incolor e se transformou com o tempo em amarelo amarronzada. Porém ainda, graças a Deus, transparente. Mas se o envelhecimento dessa lente for transformar a superfície transparente em pontos de opacificação, ainda nós temos uma esperança. Vamos rezar para essa opacificação ser só na periferia do cristalino e deixar o centro aberto. Aí a gente consegue enxergar. Mas, se você tiver um pontinho que seja opaco bem no centro, babau. Babau, babau. Aí é o seguinte. Doutor, aí estou ferrado. Não, não está. Você vai lá no médico, o médico vai abrir o seu olhinho, vai tirar essa coisa que está estragada aqui,
e botar uma lente artificial lá dentro, com o mesmo grau, e você vai ficar livre. Maravilha. Hoje é um processo tecnológico, feito inclusive aqui no hospital também, que se faz sem anestesia geral. Hoje usa-se uma pasta anestésica. É uma cirurgia que já demorou, quando eu comecei a operar 40 anos atrás, demorava 1 hora a cirurgia. Hoje demora 10 a 20 minutos. O paciente ficava de olho fechado, internado no hospital de 3 a 7 dias. Hoje ele chega, opera, bota a roupinha e vai embora para casa, andando, e trabalha no dia seguinte, se precisar. Não leva a ponto mais. Quer dizer, hoje virou uma coisa assim super sofisticada. Foi um dos avanços da medicina mais maravilhosos, foi a retirada da catarata e substituição pela lente artificial. Pô, doutor, mas ainda tem pior do que isso, ultravioleta? Tem. Esse é o dramático. O terrorismo. Né? Vocês estão me chamando de terrorista, eu já sei, então agora vai o terrorismo. Tem um treco chamado DMRI. É uma forma elegante, cuja tradução é degeneração macular relativa à idade. Olha nós entrando bem. Essa coisa chamava feio antigamente, ela chamava degeneração macular senil. Senil é a avó, entendeu? É degeneração macular relativa à idade. Por quê? Vocês já ouviram, e toda hora os dermatologistas, começa o verão, os caras começam a girar na televisão, dizendo, protetor solar, protetor solar. E ó, proteção solar no bebezinho, porque o acúmulo da degeneração do raio ultravioleta continua com a idade. Ora, quanto mais idade nós tivermos, mais acumulou. Mais chance a gente tem de ter câncer de pele e de ter essas degenerações. E aí, o problema da dramaticidade dela é na retina. E retina é tecido nervoso. Não tem regeneração. E aí você fica diante da seguinte situação. Uma pessoa de 80 anos, com uma série de limitações já musculares, físicas, até para andar, e que de repente começa a perceber que a visão está indo embora, eu vou no médico. O médico tenta colocar grau mais forte para ver se consegue compensar. Mas, como essa degeneração não é na lente de óculos também não vai resolver. A degeneração é no filme. E não tem troca de filme, pelo menos por enquanto. Então, a degeneração macular senil deve ser cuidada com esta, mais do que as outras, com prevenção. Sabe o que é prevenção? É óculos escuros, chapéu de palheta, bonezinho de palheta, ou chapéu mesmo daqueles que agora está na moda aí na praia, todo mundo usando, chapéu canadense, chapéu de palha, entendeu? Para manter os olhos na sombra. E especialmente a superfície escura. E agora mais uma maluquice. Aí você vê aquele casal bonitão, todo bronzeado, de óculos escuros, última linha, Gucci, Armani, passeando com a criancinha na praia, os dois bonitões, e o lazarentinho sem óculos escuros. O lazarentinho que se ferre. Agora, acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Não precisa ser médico, é lógico. Ora, se eu acabei de dizer que quando a gente vai ficando mais velho, o cristalino vai ficando amarelo amarronzado, nós, de certa maneira, já temos uma lente dentro do olho escura para proteger do raio ultravioleta. O lazarentinho recém-nascido, no ano 2, 5, 10, o olhinho dele é totalmente transparente, pô. Esse ultravioleta está entrando direto lá. E está se acumulando lá na retina. Quando esse carinha tiver 80 anos, certamente ele vai ter uma degeneração. A musiquinha que eles cantavam aí agora há pouco, do velhinho surdo, que não entendia lá com quem que a filha do João ia se casar,
É um outro problema dramático. Se vocês vierem assistir uma palestra de otorrino, vocês vão ouvir. O número de pessoas que está ficando surda na nossa sociedade é um absurdo. Aí a palavra bem justa mesmo, absurdo. Veja, buzina, grito, barulho do trânsito, não sei o quê. E, de novo, a mesma festinha do cara que deixou ele cego por causa do colírio de cortisona, com certeza deve ter deixado ele surdo. Porque o barulho que os meus amigos queridos controladores de som deixam fazer nas festas mata o nervo acústico. O povo da nossa geração de 70 hoje, o número de pessoas com aparelhinho de surdez é enorme. Não se entusiasme, a geração que vem vindo aí atrás vai ser pior, porque vai começar a usar o aparelhinho aos 40. Fica sossegado que nós vamos nos vingar deles. Tudo bem, eles falam que nós estamos velhos, mas... Bom. Então, veja bem. Prevenção. Prevenção. Eu agora resolvi, eu vou a casamento, festa, etc., eu levo chumaço de algodão no bolso. Cheguei lá, se o treco está ruim, eu tiro, faço 2 bolinhas, põe no ouvido. Conversar com os caras que estão na festa não vai dar mesmo, porque o som não vai deixar. Então, pelo menos eu protejo o meu nervo acústico, porque o óptico está indo de... Mas, enfim, tudo. Eu era tomador de sol, jogador de tênis de praia, tudo bem, agora eu vou pagar. Cuidados especiais com as crianças. Além destes óculos escuros, e graças a Deus, eu tenho visto cada vez mais na praia, vovô, papai e mamãe, e a criancinha com óculos escuros. Ah, como é que faz para... Só se parafusar no osso da criança, porque né, seduz. Você está bonito que nem o artista da televisão. Você está bonito que nem o corredor da Fórmula 1. Tiaguinho, vem cá. Olha lá, tá vendo o corredor? Olha como é que eles usam óculos. Olha como você, deixa eu ver como é que... Nossa, como você fica bonito. É a forma, é seduzir. Troco 2 bombons por um uso de óculos. Alguma coisa tem que fazer. Bom, muito bem. Mas com criança, a mensagem é a seguinte. Estrabismo em piscinas e vícios de refração. O que é isso? Estrabismo é o seguinte. Qualquer criança que tenha os olhos aparentemente normais devem ser levada ao médico oftalmologista até os 3 anos de idade. Por quê? Embora tenha os olhos de aparência normal, um olho pode ser microtorto, que a gente não percebe, e não está desenvolvendo visão. Então você põe o olho no lugar, você faz o tratamento, você cobre um olho e o outro alternadamente, e você desenvolve a visão dos olhos da criança, que só consegue desenvolver visão normal até os 6, 7 anos de idade. Se este olho não aprender a enxergar, depois dos 7, 8, 9, não vai aprender mais. Quase no finzinho, vocês vão ver que depois eu vou ressaltar uma dessas coisas. Leve crianças que tenham os olhos aparentemente normais até os 3 anos de idade no médico oculista. Agora, se vocês olharem para o carinha, e o carinha tiver o olhinho torto, leva ontem. Leva ontem. Porque esse corre o risco de não desenvolver visão. Mas também não se assuste muito antes de levar. Por quê? O carinha, quando nasce, geralmente ele não tem a base de nariz. É tudo meio japonês, sabe? Então, eles têm aquela basezinha de nariz. Você não, você tem base de nariz. Mas geralmente os japonesinhos têm a base do nariz baixinha. Então essa pele cobre um pouco o cantinho do olho, e principalmente nas fotografias de lado, eu trouxe o meu netinho porque ele é vesguinho. Onde a senhora viu? Na fotografia? É. E onde mais? Ah, quando ele me olha de lado, claro. É a pelinha. Aí você faz assim, na frente da vovó, geralmente é a vovó que é mais feio, e faz assim, você encolhe a pelinha, aí fica com o branquinho do olho aparecendo, acabou o estrabismo. É só esperar o narizinho crescer que vai voltar ao normal. Mas quem vai te dizer se está desenvolvendo visão normal ou não é o médico. Doutor, mas como é que o senhor faz se o carinha é analfabeto? Um carinha de 1 ano e meio, que eu percebi,
que eu estou na dúvida, como é que o senhor vai saber? Ele não lê, não vai informar? Vai. Você bota a mão na frente de um olho, distrai, pega um brinquedinho, bonitão, põe na frente do olho. Se aquele olho for o bom e o outro não estiver desenvolvendo visão, ele sai de todo jeito para poder olhar com o olho bom. Agora, nunca toque a criança. E nunca chegue muito perto e não assume. Brinquedinho, você põe a mão para tirar a visão de um olho. Se ele permanecer normal, o olho está funcionando. Se ele tentar sair para olhar com o outro olho, aquele olho não está funcionando. Estou ensinando truque médico para vocês, mas eu recomendo que leve no médico, que ele sabe isso. Cuidado especial com a criança, piscina. Pô, doutor, o senhor é terrorista, porque veja bem, agora não vamos mais discutir, o senhor é terrorista. Porque o senhor manda eu botar óculos escuros no meu neto, na praia. E aí quando ele vai na piscina, o senhor manda eu botar óculos de borracha. Não, eu não mando nada. O olho é do seu neto, você faz o que você quiser, porque na piscina tem duas possibilidades, ou tem xixi ou tem cloro, você escolhe. Se o carinha não for com óculos de proteção, o olhinho dele vai ficar banhado ou de cloro ou de xixi, você escolhe. Aliás, tem xixi, tem frieira, tem um monte de coisa na água da piscina também. Quer dizer, então fica à vontade. O filho é seu, o neto é seu, faz como achar melhor. Mas eu recomendo que, de novo, ponha o cara na frente da televisão, faz ele ver aqueles bonitão de óculos e touca pulando na água e convence ele que ele tem que ficar bonito daquele jeito. Vício de refração não é nada mais, nada menos do que vocês conhecem como hipermetropia, miopia e astigmatismo. Não vou perder tempo falando com vocês. A única coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Ora, nós não falamos que o olho tem uma lente? Nós não sabemos da prática que quando a gente pega um objeto e a gente quer ver o objeto maiorzão, a gente pega uma lente e põe numa determinada posição e você vê. O que acontece se você puser mais para lá ou se você puser mais para cá? Borra a imagem. Então, quando você usa uma lente, seja de óculos, seja lupa, seja uma lente de aumento, você já sabe que você tem que pôr numa distância certa. Se você não puser na distância certa, sai do foco. Ora, a máquina, olho, tem uma lente. Se tem uma lente, essa lente tem um foco. Todo raio de luz, toda imagem que passa por essa lente, vai cair num ponto que é nítido. Papai do Céu, big de um arquiteto, ele fez a coisa mais ou menos da seguinte maneira. Tudo que passar pela lente do olho vai cair no lugar do olho de enxergar, que na verdade tem o tamanho de uma cabeça de alfinete só. A área que enxerga nítido no olho formas e cores tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. Então o Papai do Céu fez a coisa mais ou menos da seguinte maneira. Passou pela lente do olho, vai cair no foco. Só que ele deixou um certo livre-arbítrio para a natureza. E aí a natureza fez imagens que caem antes do ponto de enxergar, imagens que caem depois do ponto de enxergar, e imagens que, quando entra uma cruz, uma cai no ponto e a outra cai fora do ponto. Isso é basicamente o que é a miopia, que cai antes do ponto de enxergar, a hipermetropia, que é quando cai depois do ponto de enxergar, e o astigmatismo, que é isso que eu estou dizendo, quando um foco que entra por aqui cai antes e o outro cai depois. Tá bom para vocês. O que vocês têm que saber é que, de uma forma geral, o que acontece é o seguinte: o cara que tem a visão normal passa pela lente e cai no foco. O míope cai antes. Então veja que interessante. O cara da visão normal vê essa paisagem. O míope vê borrado assim. É claro. Lembra quando a gente tinha projetor de slide? Que a gente ia fazer uma sessãozinha em casa? A gente pendurava um lençol, pegava o projetor de slide e regulava o canhão de acordo com a distância que você tinha da sua sala para projetar. Qualquer um já fez isso. Se puser o canhão para frente ou se puser o canhão para trás, a imagem lá vai sair borrada.
O olho faz a mesma coisa. Então, o camarada que tem miopia, em geral, a visão ruim dele é a visão de longe. O cara que é hipermétrope, se for muito hipermétrope, pode dar uma certa dificuldade para longe, mas o grande galho dele não é visão ruim para longe. É cansaço ocular quando faz excesso de esforços para perto ou para meia distância. O astigmata, ele vê as imagens tortas. Olha lá que interessante, o castelo ali como ficou meio desguei, assim, porque um raio entra na posição certa, o outro entra fora. Então fica um negócio meio distorcido. Aí vocês estão dizendo assim, seu velhinho sem vergonha, você sabe que depois dos 40 a gente precisa de óculos para perto, e você não está falando nada. Eu sou um cara discreto. Eu não vou falar para uma plateia que tem cabeça branca como a minha que... Estava brincando ainda hoje no banco, contando uma história lá para o gerente, que é o seguinte. Todos nós sabemos que quando nós temos visão normal para longe, de repente aos 40, 40 e pouco, a gente percebe que tem que ir esticando o braço para poder enxergar. Aí o que a gente faz? Tem duas possibilidades. Vai no ortopedista, manda botar um toco de braço, entende? E o braço vai crescendo. Ou então, a gente começa a deixar o papel na mesa e afasta um pouco. Vocês estão rindo porque vocês já fizeram isso. Então agora eu vou contar para vocês uma história do meu consultório. Essa história é linda, pai Chuchu. Aí o cara falou, doutor, olha, eu fui resistindo. Um cara já nos 60 e poucos anos de idade. Pô, começa a complicar com 40. Eu com 47, 48 já estava usando meu óculos de perto, não tinha jeito, pô. Senão não enxerga, pô. E o cara com 60 anos, o senhor nunca usou, não, doutor, eu fui me virando. Falei, pô, tranquilo, o senhor vai me contar que o senhor comprou um suporte e que o senhor ia esticando à medida que precisasse. Não, doutor, meu caso é simples, doutor. Meu hábito de higiene corporal é o seguinte, eu levanto todo dia de manhã, tomo meu café e vou fazer cocô. Coisa comum. Então o que eu faço? Vou lá, tomo café, pego o jornal e vou para o banheiro. Sento na privada, abro o jornal e já fica na distância certa. Falei, pô, cara, bela ideia, amigão. Só que aí me deu uma coisa na cabeça, eu falei, irmão, tudo bem. E o senhor não fica com dor nas costas de ter que abaixar para virar? Pai falou, não, aprendi a virar com o dedo do pé. Isso é para a gente rir um pouquinho da desgraça própria da nossa idade, que é a necessidade. Agora sim, de usar graus diferentes para longe e para perto. Porque seja normal, seja míope ou seja hipermétrope, depois dos 40, 45, uma das características de envelhecimento da lente do olho é que ela não consegue mais fazer o zoom, a diferença longe e perto. Então, pulando um pouquinho esse slide para dizer que você pode usar óculos, lente de contato, e hoje já tem cirurgia para quase todos esses defeitos visuais. O adulto e o idoso, além desta visão para perto que eu vou falar, vai ter que tomar cuidado com o glaucoma e com o diabetes. Eu vou falar do glaucoma para encerrar, que eu acho que é o mais grave, mas vou falar da correção do presbita, que é este que passa a ter dificuldade na visão para perto, cuja solução é a seguinte: ou vai usar óculos de véio para poder enxergar aqui longe e lente de aumento aqui, ou vai usar um óculos que tenha uma área para longe, uma área para distância intermediária e uma área para perto. Não dá, doutor. Eu tropeço, o chão vem na minha cara, eu bato nas coisas. Aí ela fez, não, o óculos está errado. O óculos está errado.
E ele pode estar errado por 3 motivos. Porque o grau está errado. Porque a montagem está errada. É óbvio que se você tem um óculos, que aqui é para longe, aqui é para meia distância e aqui é para perto, ele tem que ter alturas corretas. Se ele tiver com as alturas trocadas, você não consegue enxergar. Então você vê o cara dando cabeçada com óculos, o óculos está errado. Só existe uma última situação que o óculos, o grau possa estar certo e o óculos também. É na hora de deitar na cama, que você está vendo lá a televisão, e aí você vai escorregando no travesseiro. Bom, se isso aqui é para perto, você está vendo a televisão embaçada. Ou vai botar o travesseiro melhor, opa, agora ficou claro de novo. Ou vai fazer assim com o óculos. Se falar que fui eu que ensinei, eu vou falar que vocês são tudo mentirosos. Os oculistas vão me matar. Então é o seguinte, se puser assim também, né? Porque assim fica a partir de longe, fica na visão certa. Ou o camarada é um farmacêutico, ou uma bibliotecária. Como é que vai ler o título do livro que está aqui ou o frasco do remédio? Não tem jeito, tem que levantar a parte de perto aqui. E, finalmente, o erro mais comum que existe hoje. Pô, doutor, o senhor falou que o multifocar é uma maravilha. Porque eu vejo longe, vejo o computador na meia distância e vejo o texto de perto. E está me dando dor na coluna. Primeira pergunta. O senhor está sentado na sua cadeira? Tô. Onde fica a tela do seu computador? Ah, eu tenho um computador grandão, lindão, a tela fica aqui. Dançou. A tela do computador tem que ficar com a cabeça dela no máximo na altura do olho. A cabeça e o resto para baixo. Olha que lógica. Se isto aqui é visão para longe, isto aqui é visão para perto, essa tela tem que estar aqui. Senão eu não vou conseguir enxergar. Eu vou ter que procurar. Está dando cabeçada, o óculos está errado. E o teu texto, que você vai olhar aqui para transferir para lá, tem que estar aqui. Agora que o senhor veio avisar, doutor, o que eu faço agora? Corto o pé da mesa ou compro uma cadeira mais alta? Ah, doutor, eu compro a cadeira mais alta, aí a minha perna fica sem circulação porque fica no ar. Compro um aparador de pé. Tem na Avenida São João, lá perto do Largo do Aroz, tem uma casa que vende até aparador de pé, que é uma maravilha. Você entendeu? Não tem saída. Ora, se uma lente tem um foco, um é para longe, outro é meia distância, outro é perto, ou você usa o óculos correto, com o foco correto, ou não vai enxergar. Bom, para isso, este é o maior truque do mundo. Este ângulo entre a haste e a coisa, os caras insistem em não fazer correto. E principalmente nessas armações que você está usando, que é maravilhosa e linda, moderna, super moderna. Encaixada aqui com essa big dessa coisa. Se a fábrica não fez já com a inclinação, é claro, meu anjo, que se você está usando um treco que era para ser assim, o que vai acontecer? O chão vai vir na sua cara. E você vai ter que se habituar ou a andar assim, entendeu? Ou vai cair. Você entendeu? Teria um truque caseiro. Qual era o truque caseiro? Você vai descer a escada e você bota ele assim, entendeu? E aí desce a escada. Beleza, aí depois você põe na posição de novo. Não vai andar com esse treco assim que vão dar risada da sua cara. Agora, veja bem, é o que tem de mais moderno. Só que existem armações que já vêm com inclinaçãozinha e outras que não vêm. Eu não gosto de dizer ninguém, mas quase ninguém, pouquíssimas pessoas são simétricas. Uma cara é maior que a outra. Eu, se vocês... Não, mas você não é simétrico. Sou. Olha, a minha narina, uma é maior que a outra. Se olhar a posição dos olhos, um é um pouquinho mais alto que o outro. Ora, se você tem um óculos, que é uma haste horizontal, e os focos estão na mesma altura, animal, está errado. O olho mais baixo tem que ter o foco mais baixo. Quem sabe isso é o ótico. Agora, como hoje eu estou metendo o pau num monte de gente, eu vou meter também o pau nas óticas, que tem balconista, que não é treinado,
e que quer vender a lente mais cara possível, que é para você se ferrar mesmo legal, é a comissão dele. Você que se dane, vai pagar a comissão dele. Eles não sabem essas coisas. Você entendeu? Então, sabe, insista, peça para o seu médico, doutor, o senhor conhece alguém, tem alguém de confiança? Ou é o japonês que vocês já fazem há 20 anos e que ficou amigo, não vai te sacanear? Ou se você tiver dúvida, aí sim, botou o óculos, não ficou legal, primeira coisa que faz, vai lá no médico, dizer, doutor, só para ver se está certo. Não, não. Vai no óptico. Seu fulano, os seus óculos eu não consigo andar. Ah, bom, eu vou dar um ajuste. Geralmente eles fazem um truquinho que melhora o ângulo pantoscópico. E resolve. Outra coisa, o seu óptico, quando você foi fazer o seu multifocal, fez isso? Pegou uma lente de plástico na frente da armação e colocou um pingo no centro do olho para saber se estava mesmo no centro, que é assimétrico? Então, essas coisas são fundamentais. Finalmente, galera, como a ideia era fazer terrorismo com vocês, eu só vou contar rapidamente para vocês o seguinte. O olho por dentro tem um sistema de nutrição. Ele tem uma torneirinha e um ralo. A torneirinha produz o líquido que nutre o olho por dentro, que é escoado através de um ralo. Se a relação entre essa produção e o escoamento não estiver regulada, você pode ter um aumento da pressão dentro do olho. Se você tiver um aumento da pressão dentro do olho e você tiver tendências à nutrição do chamado nervo óptico, aquele que leva a mensagem para o cérebro, de ser um pouco mais frágil, você pode ter o aparecimento de no centro do nervo óptico, uma escavação. E isto pode chegar até a cegueira. Antigamente, a gente dizia, tem pressão alta, é glaucoma. Hoje não. Só é glaucoma se você fizer este exame de fundo de olho e o chamado exame de campo visual, que é feito numa cúpula branca, que você fica com um trequinho desse na mão, quando a luzinha aparece, você tem que dar um sinal. Se houver lesão no campo visual e no nervo óptico, aí é que é chamado de glaucoma. Hoje tem um monte de gente que a gente está desativando os colírios hipotensores, que são caros, e que podem... Mas hoje tem os genéricos, mas de qualquer maneira podem provocar reações alérgicas. A gente está desativando. Se o camarada tem campo visual normal e fundo de olho normal, a gente desativa o tratamento. De novo, doutor, o senhor fez o exame do meu fundo de olho? Está normal? Porque pode ter glaucoma de pressão normal. Você tem a pressão normal e tem uma escavação de nervo óptico. Isso aqui, essa informação é só de brinde. Sabe aquele exame que o oculista faz no escuro, que ele vai com um aparelhinho bem pertinho do olho e olha lá dentro? É isso aqui que ele vê, tá? É o fundo de olho. Agora vocês vão saber o que o cara olha lá dentro. Ele olha o nervo óptico, olha os vasos, para ver se tem sinais de hipertensão, de diabetes, de glaucoma, ou até de problema neurológico mais sério, um tumor maior, faz com que essa imagem fique borrada. Chega, já falei para Chuchu. E diabetes, essa imagem ficou um pouquinho ingrata, porque nos vasos aparecem como se fosse, sabe a mangueira do jardim que está velha, que faz um calombo na mangueira? Também nos vasos do diabético, a parede tem menos resistência, por isso tem problemas de extremidades e tem eventualmente problemas de hemorragia no fundo do olho por causa dessas bolhas que formam. E aí você faz aplicações de laser no lugar onde tiver as bolhas e você simplesmente inibe que aquele olhinho tenha hemorragia. E para encerrar, só isso aqui. Esquece tudo que eu falei hoje. Esquece. Brinquei, falei, contei. Blá, blá, blá.
levar crianças mesmo sem sintomas até os 4 anos de idade. Aí você vai falar, pegamos você, terrorista. Você tinha falado em 3 anos, aí está escrito 4. Porque se eu falar 4, só vai levar aos 6. Eu falando 3, quem sabe leva até os 5, a gente ainda tem alguma coisa para fazer. Adultos com crianças mesmo sem sintomas, tá? Porque com qualquer sintoma leva a ontem. Não é só de olho torto, olho vermelho, manchinha branca no centro do olho, olho que desvia, olho que... leva a ontem. Adultos com mais de 40 anos, a cada ano e meio. Por quê? Porque você pode não sentir nada, ter diabetes e não sentir nada. E, de repente, o médico fazendo o exame de fundo de olho pode perceber que você tem sinais e te encaminhar. Ou hipertensão, a mesma coisa. Diabéticos e glaucomatosos... Vocês apagaram aí só para me sacanear, porque eu passei do tempo. Tá bom. Diabéticos e glaucomatosos, no mínimo a cada ano. Você já tem o diagnóstico de glaucoma e você já tem o diagnóstico de diabético ocular, você tem que ir, no mínimo, a cada ano, para ver se não está acontecendo algo que a medicina tenha que interferir para não deixar evoluir. Colírios, só com recomendação médica. Eu dei uma dica para vocês, especialmente se vocês tiverem confiança no farmacêutico. Não é me dá um colírio. Me dá um colírio que não tenha nem cortisona nem vasoconstritor. Esta é uma maravilha. Não dormir com lentes de contato. A proteção contra o raio violeta eu não vou repetir mais. Agora, não dormir com lente de contato é o seguinte. Bonitinho, vai lá, compra lente gelatinosa, fininha, gostosinha, põe no olho, não sente nada. E aí vai para a baladinha. E aí fica com preguiça de tirar. Porque eu vou tirar, tem que lavar, deixar fora. Amanhã eu já não vou enxergar legal quando eu levantar, que eu sou míope. Aí eu vou ter que lavar de novo, botar no olho de novo. Eu vou dormir com a lente. Jamais façam isso. Doutor, mas na caixinha da lente está escrito que pode dormir com ela. Manda o cara falar para o filho dele dormir com a lente. Vocês não. Por um simples fato. Você dorme com a lente protege a superfície ocular. Se tiver uma bactéria comendo a córnea, cuja inervação é superficialíssima, e por isso você sente dor e vai procurar alguém, com a lente você não sente. E o caso mais dramático que eu conheci foi um cara que chegou a uma tossida de furar o olho dele. Botamos super bonder no buraquinho do olho e mandamos ir para casa rezar. Super bonder, uma lente de contato para segurar o super bonder. E agora vai para casa e reza, para não tossir e não espirrar. Pelo menos durante as 48 horas para fazer alguma camadinha aí. Fura o olho, o cara não sente, pô. Está protegido. Tanto é que quando o cara tem uma úlcera no olho, você usa o quê? A lente de contato terapêutica. Uma lente de contato com medicamento que você vai acompanhar a cada 1 dia, 2 dias. Muito obrigado a vocês pela paciência de ficarem aqui esse tempo todo ouvindo o terrorista assustar vocês. Um bruto abraço para os meus amigos, diretores do hospital, Toninho, principalmente, que é assim um super médico e é um super amigão, e a direção desse hospital que consegue ter a visão de congregar usuários para virem aqui conversar com a gente, tá? Um bruto abraço para vocês e especialmente para vocês que ficaram aqui me aguentando até agora, tá? Obrigado.